Olá, queridos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Mais uma vez estamos aqui juntos, todas as manhãs, para meditarmos na palavra de Deus. E a palavra que eu trago hoje, irmãos, ela se encontra no livro do profeta Neemias, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: E veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia! Todos aqui conhecem a história de Neemias. Neemias, copeiro do rei. E qual era a função de Neemias? A função de Neemias era colocar vinho para o rei, só que antes ele experimentava. Por quê? Porque para matar um rei daquela época, eles envenenavam a comida, o vinho. Então Neemias era responsável. Isso é, o rei confiava em Neemias, tá? E Neemias, antes de colocar o vinho, ele tomava da mesma jarra, aliás, do mesmo litro que era para ser servido para o rei. Primeiramente Neemias tomava. Se tivesse envenenado, Neemias morria. E também o copeiro, irmãos, era uma pessoa que tinha um pouco de intimidade com o rei. O rei muitas vezes confessava as suas dificuldades, confessava as suas coisas íntimas para o copeiro, porque ele tinha no copeiro um homem a qual ele poderia abrir o coração, conversar. E Neemias sempre foi uma pessoa alegre diante do rei. Mas se, por exemplo, Neemias falasse alguma coisa sem a permissão do rei, pedisse alguma coisa para o rei, muitas vezes ele era punido com a morte. Era assim a vida de um copeiro. Mas nós vemos aqui que Neemias, ele sabe da notícia que está acontecendo em Judá, em Jerusalém, que alguns foram cativos, os que não foram estavam em grande miséria. E uma pergunta que eu faço para você: quando você recebe uma notícia ruim de algum parente, de algum familiar seu, ou até mesmo na sua vida, como você reage? Neemias reagiu como? Ficou com um semblante triste e começou a orar e jejuar em relação àquela situação. E ele, se você ler o capítulo, ele vai falar assim: Deus grande e temível, que guarda a aliança e o conserto. Então Neemias, ele começou a buscar a presença de Deus, porque só Deus poderia abrir a oportunidade dele poder falar com o rei. Com certeza Neemias todos os dias continuava servindo ao rei, mesmo sabendo daquela situação em que encontrava os seus irmãos. Neemias, com certeza, antes dele saber dessa notícia, talvez ele chegava com o rosto alegre diante do rei e falava: rei, aqui está o melhor vinho da safra tal, foi feito nas suas vinhas, entendeu? Então esse vinho está com 3, 4 anos guardado, é um vinho delicioso, suave, gostoso. Aí colocava na taça, Neemias tomava, depois o rei bebia. Isso gerava o que? Um pouco de intimidade entre o rei e o copeiro. Só que com certeza Neemias continuou orando, pedindo: Senhor, me dá graça para o rei, me dá graça diante deste homem, me dá direção diante deste homem, para que eu possa ter oportunidade de falar aquilo que está no meu coração. E nisso Neemias começou a estar orando, buscando a presença de Deus. E você, em certas situações, tem feito o quê? Neemias, quando soube, ele ficou triste. Neemias poderia muito bem falar assim: eu não estou nem aí,
Eu estou num lugar tranquilo, eu estou num lugar confortável. Para que eu vou esquentar a cabeça com a situação dos meus irmãos que estão para lá? Eles estão daquela forma porque desobedeceram a Deus. Então eu estou aqui, estou bem, estou comendo, estou trabalhando. Aliás, eu sou mais chegado ao rei. Eu tenho a oportunidade de estar sempre diante do rei. Ninguém mexe comigo aqui. Eu estou protegido pelo próprio rei. Ele poderia pensar dessa forma. Mas quando ele soube da notícia, o coração dele entristeceu. Irmãos, quando nós sabemos de uma notícia ruim, o nosso coração entristece. Neemias, além do coração estar triste, com um rosto semblante triste, ele fez o quê? Ele orou e começou a jejuar e falar com Deus, pedindo a Deus que desse graça diante do rei, para que ele pudesse falar. Ninguém poderia falar nada para o rei, irmão, sem permissão dele, sem o rei perguntasse. Neemias não podia chegar ao rei. Você poderia me mandar lá para Jerusalém? Porque Jerusalém foi destruída e eu quero ajudar, quero construir um muro, quero construir as portas que foram queimadas. Neemias não podia falar nada sem a permissão do rei. Mas Neemias continuou servindo ao rei, mesmo com aquele semblante triste. E aquele semblante triste foi aonde o rei percebeu, que o rei olhou para ele assim e falou: rapaz, eu tenho visto que você está com seu semblante triste. Olha só a porta que Deus abriu para que Neemias pudesse falar a tristeza que estava no coração dele. Por isso, irmãos, cabe nós estarmos orando, cabe nós entrarmos na presença do nosso Deus e pedir para Deus, nos ajuda. Você que trabalha no seu local de trabalho, talvez tenha uma pessoa que te persegue, um chefe